Já aconteceu de você estar vivendo uma situação e a pergunta latente que você faz em toda oração a Deus é: Senhor, qual é o propósito disso? Tá tudo tão embaçado, é como se você estivesse no meio de uma chuva com vendaval, uma tempestade. O que que é isso? Você não compreende aquilo ali, parece que não faz o menor sentido especificamente acontecendo na sua vida. E aí você não entende naquele momento, só que posteriormente você vai entender, você vai olhar para trás e vai ver que cada gota de chuva teve um sentido. Com certeza você já viveu. E é sobre isso que a gente vai falar na nossa reflexão hoje. Está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8, especificamente. Os caminhos do Senhor tão mal compreendidos, mas com tanto propósito. Mas antes de começar mesmo o nosso vídeo devocional, eu gostaria de agradecer a vocês meus propósitos, principalmente aos novos que chegaram através do vídeo Seeking Persephone. Não apenas chegaram, né? Não apenas curtiram, mas começaram a seguir, se inscreveram, enfim. E isso significa muito para mim, porque o canal é pequeno, eu comecei no início do ano, comentei lá com vocês no meu Instagram, inclusive quem não me segue, por favor, siga lá, que eu apareço muito mais por lá, né? Fabi_Vernizzi. Eu comentei por lá que esse era um dos propósitos de Deus para esse meu ano, de 2026, né? Começar o canal. E muito embora eu sei que tenha abençoado vidas, e isso para mim já é uma alegria imensa, eu gostaria que os vídeos chegassem a mais pessoas, né? E não apenas as pessoas que já me conhecem, mas pessoas que ainda não me conhecem, porque Deus, isso tem tudo a ver inclusive com a nossa mensagem de hoje, ele usa formas não compreendidas ali, pessoas totalmente aleatórias aos nossos olhos para falar conosco, né? Isso acontece comigo e eu gostaria muito que acontecesse às pessoas, e o algoritmo, a internet hoje possibilita muito isso, e não estava acontecendo muito. E a partir do vídeo Seeking Persephone, acredito que é por conta de um tema que está em alta, isso aconteceu, está acontecendo ainda, então eu tô assim, muito feliz, assim, acho que foi uma resposta de Deus. Vocês foram respostas de Deus para mim, então já vou aproveitar e gravar mais um aqui, justamente em forma de agradecimento a vocês também, ok? Então sigamos lá. Eu gostaria, antes de ler o versículo com vocês, de contextualizar um pouquinho mais o porquê que eu escolhi falar sobre este tema. Nada acontece a nós sem que Deus tenha orquestrado as coisas. Tudo e nada são palavras muito fortes, eu sei, e ciente disso, eu uso essa palavra, nada. Quando eu li o livro Em Busca de Sentido, né, que a gente vê ali uma das maiores atrocidades, se não a maior, que aconteceu às pessoas, né, junto com escravidão e tudo mais, você fala, como que Deus tinha aquilo planejado? Não aquilo, tá? Os homens fazem as coisas. Só que a partir do mal, a partir de algo totalmente hostil, Deus promove coisas incríveis. Isso é possível de ser visto tanto no livro em si, naquilo que o Viktor Frankl, o autor, vai narrando, quanto na própria vida do autor. O Viktor Frankl é um sobrevivente, e não apenas um sobrevivente do Holocausto. Ele traz uma mensagem de esperança que muitas vezes nós que não vivemos um holocausto, nem nada parecido com isso, não temos. Então, olha como Deus usou a vida daquele homem. Olha como Deus usa tantas outras vidas aí. As nossas, muitas vezes. Olha como Deus pega uma tempestade, um caos, uma neve, como a gente já vai ver aqui, e transforma em algo extraordinário de bom. Quando? Tem um porém. Quando a gente permite que ele nos use. Ah, quer dizer que se a gente não permitir, ele não vai fazer os propósitos dele serem executados? Vai? Claro que vai, mas tem uma frase que eu gosto bastante. A gente vai servir a ele ou como João ou como Judas. A gente vai participar da história dele, a história dele vai acontecer. Ele é o maior escritor de todos os tempos. Só que a forma como a gente reage, se a gente diz sim ou se a gente diz não, é o que vai determinar. Trago aqui até um exemplo antes da gente ir para Isaías, tá? Existem duas formas da gente confiar em Jesus. Tem o homem rico, aquele homem rico, né, que Jesus fala assim, você quer me seguir? Então você vende tudo que você tem e você me segue. Coisa insana de se dizer, né, de se fazer, enfim. E ele vira as costas, cabisbaixo, borocochô e vai embora. Ele serviu a Jesus como esse ensinamento triste que está na Bíblia. Ele serviu, certo? Ok. E tem outra forma, que é a que eu gostaria que todos nós servíssemos a Jesus, que é quando Pedro anda sobre as águas, com medo, com aquela insanidade. Como que um homem, a não ser Jesus, vai andar sobre as águas? Mas com a confiança plena de que lá no final ele vai ter o abraço de Jesus.
Ele pode até cambalear, ele pode até quase se afogar, enfim, mas ele vai, ele não desiste. Ele confia que aquela chuva, ela não veio à toa. Agora vamos lá para Isaías, vamos ler juntos aqui. Isaías 55, 8. Começa a partir do 8, tá? Mas vai do 8 até o 13. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os seus caminhos não são os meus caminhos. Seus propósitos não são os meus propósitos, declara o Senhor. Esse geralmente é o mais famoso, né? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os seus caminhos são mais altos do que os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Eu gosto muito dessa analogia de que a chuva e a neve, elas não voltam sem produzir mudança. A gente tem um ciclo da água, né? Todo mundo estudou isso, pelo menos no quarto, quinto ano da escola, não sei. Pelo menos uma vez você estudou e você sabe que cai e depois volta. Só que ela não volta sem ter feito algo, sem ter molhado uma planta. E não apenas molhado, mas feito-a crescer, se desenvolver, promovido mudança. Não para uma planta aleatória apenas, mas para uma planta que vai servir de motivação para alguém contemplar, alegrar o dia de alguém, de um produtor. Olha só, é uma analogia tão simples, né, gente? Pô, uma chuva, o que é chuva? Chuva é um fenômeno natural, coisa comum. E olha quantas possibilidades, vocês podem me ajudar aí listando também. Às vezes ela pode nutrir alguma coisa, servir de... Nossa, isso eu já vi tanto acontecer aqui perto mesmo, no meu quarto mesmo, na minha casa, passarinho tomando banho na chuva, né? Que delícia de ver. Às vezes você tá mal ali, você vê a chuva banhando um passarinho, uma flor. São apenas algumas pequenas mudanças que um fenômeno natural causou. Imagine então os propósitos do Senhor, que são muito mais complexos do que o ciclo da água, do que uma simples chuva. A questão é que, por a gente não compreender naquele momento, e é óbvio que a gente não vai compreender, afinal, ele está em outro plano, um plano superior, ele é criador, a gente é criatura, nada mais normal do que a gente não compreender naquele momento. Eles vão promover mudanças que, se a gente não desistir, se a gente escolher servir como João e não como Judas, a gente vai ver isso acontecer. E não apenas na nossa vida, ou aliás, às vezes não na nossa vida, mas através da nossa vida. Sabe, gente, a gente fala muito de propósito, né? E, os propósitos do Senhor, por que essa situação está acontecendo na minha vida e tal. Olha, eu vivi situações nos últimos tempos, principalmente, que eu vi, e isso é o que eu falo, às vezes tem outras que eu nem tenho consciência, mas Deus tem, que não mudou a minha vida apenas, tocou a vida de pessoas que estavam ao meu redor, que assistiram ou que coparticiparam dessa situação comigo. Então, às vezes, é de um egoísmo nosso, né? Porque o ser humano, ele é assim, a gente olha primeiro pra gente, achar que o propósito que vai acontecer a partir dessa situação, a partir dessa chuva, vai ser na nossa vida. E às vezes não, gente. E quantas vezes não? Olha o Viktor Frankl, o autor de Em Busca de Sentido. Olha o propósito, pelo amor de Deus, olha o propósito. Esse livro é essencial, tá? Pra quem passa por depressão, ansiedade. Ele salva vidas mesmo, tá? Receitado aí por muitos psicólogos. Olha o tanto que ele alcança a vida das pessoas. Então, gente, a chuva, a neve, a fala, né, a palavra do Senhor, ela não volta para ele, gente, sem ter promovido alguma mudança. Isso é lindo demais. Vamos começar a olhar para isso. Às vezes você olha para sua situação e você não vê sentido, você não vê propósito. E naquele momento não vai ter mesmo. E tá tudo normal. Quero que você entenda isso. Muitas vezes, estando no meio do furacão, no meio da chuva, não vai ter sentido nenhum. Mas olha o tanto que aquilo vai promover mudança, porque ele tá te dando uma certeza aqui de que vai ter propósito, gente. E às vezes, quanto mais longa, quanto mais difícil a situação, maior vai ser esse propósito, ou mais ele vai se estender para a vida de inúmeras pessoas. A mensagem de hoje ela é mais curtinha, mas eu espero que ela alcance níveis muito profundos do seu coração. Nada, absolutamente nada acontece à toa, tá? Nada acontece à toa na sua vida. Mas Jesus, ele tá te perguntando como que você quer me servir. Você quer me servir como Judas, aquele que vai
Botar as próprias patinhas, as próprias mãos? Ou você quer me servir como João, como Pedro, como aquele centurião, sabe? Que foi até Jesus e falou, você não precisa nem entrar na minha casa, mas eu confio que eu vou voltar para lá e o meu servo vai estar curado. Tá uma tempestade, tá uma coisa assim, nada a ver, sabe? Aquela mulher que foi até Elias, lá no Antigo Testamento agora, que o filho dela, o filho que ela tanto pediu a Deus, imagine só, o único filho, estava morto, ficou muito doente e morreu. Ela falou, Elias, profeta Elias, por favor, cure-o, eu creio que o Senhor pode curar. Ela foi e clamou, porque ela creu. Porque você pode chorar, tá? Você pode chorar, você pode clamar a Deus, você pode não entender, e Deus se agrada disso. Ele só pede uma coisa, não desista, não pare de confiar, não pare de perseverar. Assim como Jó não parou. Ele reclamou, ele também. Muitos, todos, se eu for dizer aqui, generalizando, todos os da Bíblia, reclamaram, sentiram, porque foram humanos, gente, todos nós. Mas não desista, porque tudo isso tem um propósito. Depois você vai ligar os pontinhos pra trás. Não é pra frente, não é assim que funciona, é pra trás. Vamos fazer esse compromisso. Não desista, nada é à toa. Essa chuva, ela vai voltar. Só que ela não vai voltar sem ter feito uma grande mudança. Mais do que você imagina. Porque os pensamentos dele não são apenas diferentes, mas são muito mais elevados do que os nossos. Amém. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo devocional. Se fez sentido para vocês, por favor, curta, compartilhe com pessoas que vão ser abençoadas, né? Vamos fazer com que essa chuva ela não fique apenas aqui, que ela seja compartilhada, ok? Se você quer mais conteúdos assim, com maior frequência, me siga lá no Instagram, Fabi_Vernizzi, já coloquei aqui para vocês. E até o próximo vídeo, meus queridos propósitos. Um beijo. Fiquem com Deus.